diante de situações difíceis, de humilhações, mesmo diante de obstáculos, mesmo não tendo o seu sonho realizado, Ana era uma mulher temente ao Senhor. Ana era uma mulher que cria no íntimo do seu ser que no momento de Deus, milagre aconteceria na sua vida, na sua família. E aqui, quando a Bíblia relata a situação que Ana estava vivendo, aqui eu posso lembrar aqui de 3 coisas que tentaram impedir que o sonho de Ana se tornasse realidade. 3 pessoas que tentaram roubar o sonho de Ana. 3 pessoas que tentaram matar o projeto que Ana tinha no seu coração. Quantas das vezes nós observamos, nós analisamos, nós vemos que quando nós temos um propósito, quando nós temos um projeto, sempre tem alguém, de todas as formas, querendo roubar a nossa fé, querendo nos desmotivar, querendo nos colocar para trás, querendo fazer com que venhamos desistir, retroceder. Mas nós entendemos que quando nós temos a nossa fé em Deus e nós acreditamos verdadeiramente na sua palavra, nós entendemos que nada é impossível. Nós compreendemos que não há obstáculo, barreira que possa nos fazer desistir, porque nós sabemos que temos um Deus todo-poderoso na nossa vida, um Deus que é o Deus do impossível, o Deus que traz à existência o que não existe, o Deus que faz com que abra a porta onde não há porta. O Deus que faz o necessitado, o simples, o humilde, se assentar no lugar de príncipes. O Deus que faz a estéril ser mãe de filhos. O Deus que faz o morto de 4 dias ressuscitar. O Deus que faz imensas muralhas poderosas cair por terra. O Deus que com apenas 300 homens vence um exército de mais de 120 mil. Esse é o Deus que cremos. O Deus que diz que jamais nos deixaria, que jamais nos abandonaria. E quando nós vivemos essa fé neste Deus, o Deus sobrenatural, nós vemos o milagre. Ana aqui estava passando por uma situação triste. Naquela época, o povo de Israel, o homem, o marido, que ele tivesse uma mulher estéril, ele poderia deixar aquela mulher. Ele poderia ter outra mulher que gerasse para ele um filho. Era a lei era assim. Se ele vivesse com a mulher e a mulher ela não tivesse filhos, ele não era obrigado a viver com ela. Ele poderia ter outra mulher que gerasse filhos. Só que Elcana, ele amava a sua esposa Ana. Mesmo que ele tivesse outra mulher, que era Penina, que lhe dava a lei por direito, mas o amor por ela, por Ana, era muito superior. Porque ele não se preocupava se ela não poderia gerar filho. Ele entendia que ela era a pessoa ideal para a vida dele. E que ela tinha uma fé como a dele, que ela tinha visão como a dele, independente da situação que ela estava vivendo. Não podia gerar filho. E, porém, Ana, ela sofria muito com isso. Por quê? Porque ela tinha sua rival. Penina, mulher que tinha no seu coração a maldade. Uma mulher que humilhava, que oprimia ela. Todos os momentos.
Imagina você toda hora alguém me importunando, toda hora alguém dizendo você não é, você é incapaz, você não serve nem para ser mãe, né? Você não serve para nada, porque tem pessoas assim que às vezes estão do nosso lado, mas só nos coloca para baixo, só diz assim, olha, você não vai conseguir, não tem jeito, não vai dar certo, deixa para depois, não é o tempo exato. Quantas pessoas que se levantam contra nossas vidas, que estão do nosso lado, né? Que caminham com a gente e que muitas das vezes só querem nos botar para baixo. Penina, ela foi a primeira que quis destruir o sonho de Ana. Ela foi a primeira que quis matar o projeto que havia no coração de Ana. Mas mesmo assim Ana não rebatia, mesmo assim Ana não enfrentava ela. Ana só orava ao Senhor. Ana só apresentava ao Senhor aquela situação. Ana, ela entendia que a justiça viria de Deus. Que no momento exato Deus iria honrá-la, porque ela estava honrando a Deus. E o Senhor diz na sua palavra, os que me honram, eu honrarei. Amém, querido? Quando você honra a Deus, você pode ter certeza que Ele vai te honrar. Mesmo que o teu amigo não te honre, mesmo que o teu colega não te honre, mesmo que o teu familiar não te honre, mesmo que o teu patrão não te honre, mesmo que o teu vizinho não te honre, mas Deus irá te honrar. Aleluias. Louvado seja o nome do Senhor. Deus irá te honrar. E esse é o que mais importa. Às vezes a gente passa por cada coisa, a gente se decepciona, a gente, sabe, passa por tantas traições. Mas uma coisa que eu aprendi na minha vida é que eu não busco recompensa humana. Eu busco recompensa eterna. Porque aquele que é o dono de tudo, é esse que importa que me recompense. Isso daí que é o que me importa. Que eu tenha feito a minha, que eu faça a vontade dele e ele me honre. Nós temos que entender e compreender que a honra tem que vir do Senhor e não de homem nenhum. Amém, queridos? Não de ninguém nesta terra. Tudo que você for fazer, faça como se fosse para Deus. Porque é Ele que te recompensa. É Ele que te dá o resultado positivo. E Ana tinha isso no coração. Ana compreendia desta maneira. Ana compreendia desta forma. Ela entendia que não adiantava debater com Penina, ia ser pior. O conflito ia ser maior, a situação ia ser mais difícil. Não, ela entregou nas mãos de Deus. Não importa a situação que você esteja enfrentando, na tua vida, na tua casa, na tua família. Não importa. Entregue nas mãos do Senhor. Confie no Senhor. Espere no Senhor. O salmista diz, o que ele fala? Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Aleluias. O mais ele fará. Entrega o teu caminho ao Senhor. Não é fulano, não é beltrano, não é ciclano. É ao Senhor, porque o mais ele fará. Mas ele também diz o quê? Agrada-te do Senhor, que ele satisfará o desejo do teu coração. Quando você agrada a Deus, você tem a certeza, você tem a convicção de que aquilo que você almeja, Ele vai te dar. Que aquilo que você deseja, Ele vai te dar. Olha, a gente, decorrer de anos, já passamos por muitas coisas, mas eu nunca vi Deus falhar. Nunca. Nunca na minha vida eu vi Deus falhar. Deus não falha jamais. Nós falhamos, nós erramos. Mas Deus não, Deus é fiel. Aquele que fez a promessa é fiel para cumpri-la. Deus não é homem para mentir, nem filho de homem para se arrepender. Se Ele promete, Ele vai cumprir. E Ele nos prometeu da abundância de bens. Eu falei aqui no outro culto que eu estive, contei um pouco do testemunho do meu filho, todos aqui já estão cientes. Quando meu filho foi hospitalizado, foi desenganado, quando disseram que ele não iria sobreviver. Eu disse, a última palavra é do Senhor, é Deus que vai fazer a obra, porque eu creio, jamais irei duvidar, porque a dúvida impede a bênção, sabe?
Tem muitas pessoas que deixam de ser abençoadas porque duvidam. Eu falei isso ontem. Falei ontem também, antes de ontem estive ali na Proto Futuro, ontem estive ali no Jardim Iracema. E estava falando sobre isso, né? Que as pessoas às vezes duvidam. Quando você duvida, você perde a bênção. Mas quando você crê, você vê a glória de Deus. Você vê o poder de Deus. Quando meu filho foi hospitalizado, quando disseram que não tinha jeito, quando ele estava na UTI, eu disse, oxa, todo mundo falando, algumas pessoas dizendo, não tem como escapar, é impossível. Eu digo, a última palavra vem do Senhor, não é do homem. O médico pode falar uma coisa, mas o médico dos médicos é quem decide o resultado final. É o Senhor quem decide. Hoje meu filho está saudável, curado para a glória de Deus, já faz 2 anos. Está aí sem nenhuma sequela para a glória do Senhor, sem tomar medicamentos, que foi a ordenança do médico, que tinha que viver com remédio a vida toda para poder sobreviver, senão ia ter sequelas. E graças a Deus, passou só 6 meses tomando medicamento, fazendo tratamento. Depois disso a doutora falou, não precisa nem fazer nada não, ele está curado 100%. Tem nenhuma sequela para a glória de Deus. Porque é assim que Deus faz. Aleluias. Quando você crê. Quando você não duvida, quando você acredita, não importa o que falem com você, não importa o que digam para você, o importante é o que Deus fala. E Ele diz que antes de morrermos, Ele cumpriria a promessa dele na nossa vida. Ele não nos deixaria morrer antes que a sua palavra fosse cumprida em nós. Então, se nós cremos, não devemos duvidar e sim perseverar. Ana tinha convicção, né? Tinha certeza. Assim como Abraão, né? Tinha convicção. Deus falou que dele faria uma grande nação. O tempo foi passando, já estavam idosos, né? Incapazes fisicamente. Mas Deus disse que ia cumprir. E Deus cumpriu. Deus deu para ele. Numa etapa do processo, Sara, ela ficou duvidando. E disse assim, poxa, Deus falou que de ti faria uma grande nação, né? Mas não foi falar de mim. Claro que foi falar dela. Porque quando nós somos casados, quando nós vivemos uma aliança, então somos um só corpo. É ou não é verdade? Então Deus estava falando o quê? Com os dois, que era dos dois. E aí aconteceu o quê? Aconteceu que ela apresenta a sua serva, Abraão coabita com a serva, gera um filho chamado Ismael. É ou não é? E todo erro tem consequências, sim ou não? Até hoje há consequências. Essas guerras no Oriente Médio, essas coisas, tudinho é exatamente a descendência de Ismael e a descendência de Isaac. Essas guerras que existem. Por quê? As consequências. É ou não é verdade? Porque eles foram impacientes. Achavam que já estavam. Mas se Deus promete, Deus cumpre. Não importa, pode ser no último momento. Mas Deus não volta atrás na sua palavra. E aí, depois, Sara, estéril, numa idade avançada, gera-se filho. E aí Deus é maravilhoso. Nós não compreendemos. Os pensamentos do Senhor não são os nossos pensamentos. Às vezes você pensa uma coisa, mas Deus pensa muito maior. Muito além. Deus concede, né? Abre a madre de Sara, concede um filho. Depois o menino estava na sua adolescência, Deus chega para Abraão e diz assim, Abraão, tu vai pegar o teu filho. Teu único filho. Olha aí o que Deus fala. Teu único filho, Isaac. Mas ele tinha Ismael, né? Mas Deus falou, teu único filho, Isaac, que era o filho da promessa. Você vai e vai me oferecer. Que difícil, hein? Abraão pensou 2 vezes? Não. Pegou seu animal, seu filho, seu servo e foi ali. Aí Sara falou, sabe para onde? Não, eu vou ali sacrificar o Senhor, adorar a Deus. Porque se ele dissesse para ela que ia levar o filho para ser sacrificado, você acha que ela ia deixar? Tinha nem perigo. Ela ia inventar um monte de obstáculo. Mas ele sabiamente foi porque ele tinha convicção
a certeza que mesmo que sacrificasse Isaac, Deus iria ressuscitá-lo e ele traria ele de volta. Porque Deus faz assim. Amém, queridos? Porque Deus faz assim. Ele leva, chega lá no monte, Israel fica, ele sobe com Isaac e ele diz assim, poxa, pai, mas tá aqui o altar, o telo, tudo, e cadê o sacrifício? E ele diz o quê? Deus proverá para si, meu filho. Que ele tinha certeza. E ele amarra Isaac ali para ser sacrificado. E na hora que ele vai, porque Deus prova-nos para ver aonde verdadeiramente está a nossa fé. Sabe? Aonde está a nossa confiança. Deus nos prova. Às vezes Deus permite que venha, sabe, vias, outras vias, para tentar fazer o quê? Para ver onde realmente estamos. Onde está o nosso coração? Onde está a nossa fé? Onde está a nossa confiança? Cadê o nosso temor? E aí, na hora que ele ia sacrificar, Deus fala, não faças isso com o menino, porque eu sei que temes e amas a Deus. Quando você teme e ama a Deus, e aí lá, cordeiro para ser sacrificado entre os arbustos, porque é assim que Deus faz. Deus age no sobrenatural. E Deus quer agir o sobrenatural na tua vida, na tua família. Ana confiava nesse sobrenatural. Tentaram matar o sonho de Ana. Penina fez isso. Mas Ana não de? Aí veio outro. Como Ana já não tinha desistido por toda a humilhação que passava Penina, o esposo dela chega para ela e fala assim, será que eu não sou mais importante do que muitos filhos? Sabe por quê? Aconteceu porque ele falou isso. Ele tentou roubar o projeto de Ana. Ele poderia dizer assim, vai dar certo, um dia você vai ter o filho. Não, ele foi falar, não, se conforme com essa situação. Primeiro, existem pessoas que tentam roubar a nossa esperança, a nossa fé. Que tentam fazer tudo para desistirmos. Aí depois também existem pessoas que tentam fazer-nos que venhamos nos conformar com a situação. Tá tudo bem, não tem nada a ver não. Eu me lembro uma vez, uma senhora estava na igreja, e essa senhora estava lá e o pastor falou para ela assim, irmã, olha, esse câncer que está no seu corpo é para a glória de Deus. Você vai morrer com ele, mas não fique triste. Né? Importante é a sua salvação. E aquela senhora ali ficou triste. E eu ouvi aquilo e depois eu cheguei e falei assim para ela, irmã, não acuda essas palavras. Não falei na frente dele porque eu não poderia tirar a autoridade dele daquela igreja que era dele, mas Deus falou no meu coração que eu tinha que chegar para ela e falar para ela que ela cresça, que Jesus curaria ela. E aí ela pegou e eu cheguei e falei assim para ela, digo, irmã, creia que o Senhor levou sobre si todas as nossas dores, enfermidade, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Por suas pisaduras nós fomos sarados. O Senhor não quer esse mal na sua vida. Deus permitiu o câncer, sim. Ele permitiu, mas também ele tem um poder para curar. Deus nos permite a prova, sim, mas também ele dá a condição que venhamos ultrapassar, suportar, superar todas as provas. Porque Deus é Deus. A luta vem sim, com certeza, mas vem para nos fazer mais forte. Porque Deus não é glorificado no sofrimento de ninguém. Deus permite que passamos por situação. Não é Deus que nos traz sofrimento. Deus permite que passamos por situação para provarmos a nós mesmos aonde está a nossa confiança e fé. Então não acuda essa palavra, irmã. Creia somente. Deus vai curar a senhora. Coloque no seu coração, eu já estou curada. E aí depois, uns 2 meses depois, eu reencontro essa irmã. Ela tinha feito exames e ela chega para mim e falou assim, olha, pastor, poxa, eu estou tão feliz. Que bom encontrar o senhor. O que foi, minha irmã? Eu coloquei no meu coração as palavras que o senhor falou. E eu fiz os exames e depois os exames que eu fiz constataram que eu não tinha mais nada. Eu fui curada de câncer. Porque é assim que Deus faz, é assim que Deus age. É assim que Deus trabalha. Né? Você vê Jó, passou por tudo que passou. Sim ou não?
E olha que era um homem íntegro, reto, temente a Deus, se desviava do mal, mas Deus permitiu, Deus não fez, Deus permitiu que ele passasse por tudo aquilo. Imagine perder seus bens. Tudo bem perder os seus bens, você recupera. Perder filhos, não é? Todos os filhos, difícil, sim ou não? Ainda perder a saúde, mas mesmo assim, não perdeu a fé. Você pode perder tudo, pode passar por muitas coisas, mas o que você não pode perder é a sua fé. A sua fé tem que continuar inabalável, como os montes de Sião, não se abalar, mas ficar firme. Pode vir o que for, a tempestade que for, mas você entende que Deus vai te dar a resposta na hora exata, no momento certo. Aleluias. No momento dele. Louvado seja o nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E aí Ana se encontrou na segunda etapa daquele que queria também fazer com que o seu sonho não fosse concretizado. Aí ela não acudiu àquelas palavras, porque a Ana falou assim, poxa, eu valo mais do que muitos filhos. Mas não era isso que ela queria, ela amava ele. O que ela queria era um filho. O que ela desejava era um filho. E aí Ana vai para o templo, começa a orar ao Senhor. E quando ela estava orando em espírito, chega o terceiro que quis destruir o projeto dela. O próprio sacerdote, que a considerou o quê? Como uma embriagada. Pense, às vezes, tem pessoas que estão com a gente na mesma fé, mas são aquelas pessoas que querem nos apontar, querem nos acusar, que quer sempre fazer com que sejamos desestimulados, às vezes dentro da própria igreja. Mas nós não podemos jamais desistir daquilo que está no nosso coração, do alvo que é Jesus. Jamais poderemos desistir dos nossos projetos, dos nossos sonhos, porque os nossos sonhos são os sonhos de Deus. Amém, queridos? Se o seu sonho é para glorificar o nome do Senhor, seu sonho será realizado. Que às vezes tem pessoas que pedem algo que não é a vontade de Deus. São tudo que você for fazer ou pedir, diga, Senhor, é a tua vontade? E uma coisa que eu aprendi na minha vida, que quando é a vontade de Deus, vai haver muitos obstáculos. Vai haver muitas barreiras, vai se levantar muitos para tentar impedir. Quando fez tudo maravilha, tudo na facilidade, não foi de Deus. Agora, quando é tudo na dificuldade, no sacrifício, você está ali buscando e alguém se levantando, pessoas lhe acusando, pessoas lhe colocando para baixo. É porque é Deus que está no controle e o diabo se sente incomodado. Porque o diabo se sente incomodado quando você glorifica a Deus. Quando você faz a vontade dele, quando a pessoa faz a vontade dele, não está nem aí, já é dele. Mas quando você faz a vontade de Deus, o diabo se incomoda. Ele se levanta de todos os jeitos, dentro da sua casa, no seu trabalho, na sua rua, no meio da sua parentela. Ele se levanta, mas você tem que manter firme a sua fé. Até no meio da igreja, existem aqueles que estão ali, que sente inveja, que sente ciúme, que não quer o seu sucesso, mas o importante é o que Deus quer e o que o seu coração determina. E aí pega-se, Ana não acudiu à palavra, o Senhor está me achando, eu não bebi, a tua serva, não tenha ela como filha de Belial. E aí, aleluias, o próprio profeta diz assim para ela, vai que seja realizado aquilo conforme está no teu coração. E a Bíblia fala mais adiante que depois daquilo que ela foi, ela coabitou com o seu marido. Deus abriu a sua madre. Ela gerou um filho. E olha, antes disso, no processo que aconteceu, ela ofereceu para Deus algo que ela nem tinha ainda. Né? Ela disse ao Senhor que daria um filho, que quando, se ele desse um filho varão, ela devolveria para ele. Sem ter, ela fez um voto com Deus, sem ela ter.
Porque ela tinha a convicção que iria receber. Não duvide. Não desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Aquele familiar está difícil, tem um coração duro, Deus vai quebrar o coração duro de pedra, vai colocar nele um coração de carne. A saúde está difícil, Deus vai restaurar, Deus vai arrancar a enfermidade e Deus vai dar a cura. As portas estão fechadas, Deus vai abrir porta onde não há porta, Deus vai trazer a solução, Deus vai fazer o milagre, porque Deus não falha jamais. Ele é o mesmo de hoje, de ontem, de sempre. Por isso que você tem que manter firme essa fé. E aí lá na frente, eu acho lindo. Não vou estender o meu tempo, meu pastor, não se preocupe. O Cântico de Ana. Capítulo 2, versículo 1. Eu acho lindo isso. O Cântico de Ana. Quando você é fiel a Deus, quando você honra ao Senhor, quando Deus te honra. E uma coisa, honrar é ser grato, não importa as circunstâncias, não importa os obstáculos. Capítulo 2, versículo 1 diz assim: então orou Ana e disse: o meu coração o quê? Exulta no Senhor. O meu poder está exaltado no Senhor e a minha boca se dilatou sobre os meus inimigos. Portanto, me alegro na tua salvação. Não há santo como é o Senhor, porque não há outro fora de ti, e rocha nenhuma há como o nosso Deus. Não multipliqueis palavras de altivez, nem saia coisa árdua da vossa boca, porque o Senhor é o Deus da sabedoria, e por ele são as obras pesadas na balança. O arco dos fortes foi quebrado, e os que tropeçavam foram cingidos de força. Os que antes eram fartos se alugaram por pão, mas agora cessaram os que eram famintos. Até Estéreo teve o quê? 7 filhos, aleluias. E a que tinha muitos filhos, o quê? Enfraqueceu. O Senhor é o que tira a vida e o Senhor dá. Faz descer a sepultura e faz tornar a subir dela. O Senhor empobrece e enriquece, abaixa, também exalta, levanta o pobre do pó e desde o esterco exalta o necessitado, para o assentar entre os príncipes, para o fazer herdar o trono da glória de Deus, porque do Senhor são os alicerces da terra, e assentou sobre eles o mundo, os pés dos seus santos guardará. Porém, os inimigos ficarão mudos nas trevas, porque o homem não perseverar pela força. Os que contendem com o Senhor serão quebrantados, desde os céus trovejará sobre eles. O Senhor julgará as extremidades da terra e dará força ao seu rei e exultará o poder do seu ungido. Amém? É assim que o Senhor faz. Salva de palmas para Ele, que Ele é digno. O cântico de Ana, o agradecimento, o reconhecimento de quê? De que tudo foi do Senhor. Que Deus honrou, porque ela não desistiu. Nunca desista dos seus sonhos, dos seus projetos. Posso fazer uma oração, meu pastor? Queria que a igreja ficasse de pé.